Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre as doenças neurodegenerativas. É a deteriorização, a doença progressiva que vai matando os neurônios, que vai deformando o cérebro do paciente acometido, né? Tem as doenças que é o Alzheimer, o corpus de Levy, temporo-frontal, Parkinson. A gente vai falar sobre essas doenças neurodegenerativas. Mas eu quero falar para vocês o que que é a doença o que que é o neurodegenerativo, o que que é o cérebro se desmanchando. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder enxergar aqui, só um pouquinho. Só um minutinho, compartilhar. Pronto, tá aqui. Então, pessoal, as doenças neurodegenerativas, tá? É uma doença progressiva que, com o tempo, vai degenerando o cérebro. A célula do nosso cérebro, elas são chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles vão morrendo aos poucos ou morrendo milhões ao mesmo tempo. E aí, cada parte do nosso cérebro tem uma função, e é esses neurônios que mandam os comandos para a gente poder falar, para a gente poder andar, para a gente poder se mexer, poder respirar, poder comer, urinar, controle dos nossos esfíncteres. Então, são esses neurônios que cada um manda comando para o outro, eles se comunicam entre eles, pela comunicação que é chamada sinapse. Aí, quando tem a doença neurodegenerativa, é como se o cérebro estivesse se desmanchando. Aí, esses neurônios, eles não vão conseguir mais se comunicar entre eles. Aí que o paciente começa a ficar debilitado. As doenças neurodegenerativas, então, elas são aquelas que acometem o sistema nervoso, debilitando os indivíduos portadores dela. São enfermidades que ainda não possuem cura, provocando degeneração progressiva dos neurônios, como eu falei antes, né? Ou seja, há um agravamento dos sintomas com o passar do tempo, interferindo diretamente na qualidade de vida dos seus portadores. Esta degeneração de neurônios prejudica o bom funcionamento cerebral e pode comprometer o movimento do corpo todo, porque, como eu disse, a gente depende dos neurônios para fazer essa comunicação cerebral, para a gente poder comandar o corpo todo se mexer. E com a morte deles, isso daí fica bem prejudicado. Então, daí o idoso, o paciente que é portador dessas demências, eles não conseguem mais se comunicar por causa disso, por causa da morte destes neurônios, que é vital para a gente poder viver, para a gente poder ter uma vida social, para a gente poder viver, ter uma em sociedade. Então, é isso, pessoal. E aí são as doenças Alzheimer, Parkinson, corpus de Levy e temporo-frontal. Os sintomas dela, sinais e sintomas, são meio parecidos uma com a outra, mas tem algumas coisinhas que diferem sim, mas todas elas são doenças neurodegenerativas, ou seja, não tem cura, elas vão progredindo com o tempo, com o passar dos anos, ou não, a gente não sabe, né, se o paciente vai trocar o ciclo ou não, e aí, então, elas ficam acometendo os nossos idosos com essas doenças, que não tem cura, infelizmente, mas tem tratamento para retardar o avanço dessa doença. Tá, pessoal? Então, era isso. Agora, então, a gente vai passar para a próxima aula.